Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa aula das lutas e hoje nós vamos tratar da capoeira. Eu acho que não vai dar tempo nós falarmos de todas as lutas, mas eu vou escolher a capoeira por ser uma atividade eminentemente brasileira e está mais dentro da nossa realidade. Então, a capoeira, ela, apesar de ser alguns autores dizer que veio da África junto com os escravos, mas isso não é verdade. A capoeira é uma atividade eminentemente brasileira que foi desenvolvida pelos escravos no período da escravização do Brasil, por conta da necessidade que eles tinham. Então, a capoeira vai se misturar à história da escravidão negra brasileira. Então, como os escravos eram tratados quase como animal, como bicho, sem nenhuma questão de saúde, sem nenhuma preocupação com bem-estar, eles também eram retirados todos os direitos que eles tinham. Dentre eles, o direito a se defender com alguma arma ou alguma coisa nesse sentido não existia, porque, como eu já disse, eles eram tratados como animais, eram uma propriedade, é como se fosse uma cadeira, uma mesa, uma caneta, um lápis, que eu pego, uso, jogo fora, ou eu queimo, ou eu mato do jeito que eu queria. Por conta disso, a comunidade escrava brasileira teve que desenvolver alguma questão, alguma coisa que melhorasse a sua vida dentro das fazendas. E dentre essas várias coisas relacionadas à cultura negra que eles trouxeram da África, como a religiosidade, que são as religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, que são religiões importantes e que merecem respeito, veio também a necessidade da musicalidade, que são a musicalidade por meio dos instrumentos de percussão, o atabaque, o agogô, o reco-reco. Tudo isso foi desenvolvido por eles por uma maneira de diversão, por uma maneira de manutenção da sua cultura, como uma maneira de aliviar o estresse do trabalho, porque o trabalho no período escravocrata era de 20 horas, 22 horas, dependendo do dono da fazenda, às vezes era 24 horas. E a manutenção da saúde física dos escravos. Isso é uma explicação que foi dada para a organização da capoeira, né? Então, eles criaram esse movimento, esses movimentos, associados com a musicalidade, associados com a resistência física e principalmente relacionados com a sua cultura, a cultura ancestral da escravidão, dos escravos, né, do povo negro, do povo preto que veio escravizado, e aí eles juntaram tudo isso e desenvolveram a capoeira. A prática da capoeira ocorria nos terreiros, era terra aberta, próximo à senzala, que era o lugar onde os escravos eram guardados. Não vou dizer morava, porque não era uma moradia, era um depósito que juntava vários escravos lá e ficava amontoado lá, e lá eles viviam. E a partir do momento que esses escravos começaram a perceber que esses movimentos que eles criaram, baseados no ritmo, baseado na musicalidade, poderia se transformar num movimento que serviria para a defesa, porque os movimentos da capoeira foram imitados, ou pelo menos tiveram como é que eu posso dizer, que tiveram a inspiração baseado em movimentos de animais, é marrada, é cabeçada, é chute, é empurrão, coisa que eles viam nos animais fazendo, se defendendo, e aí eles foram incorporando dentro dessa movimentação junto com a música. A partir do momento que eles começaram a querer e sofrer mais de extrato físico, mais sofrimento físico, eles foram percebendo que a utilização desses movimentos, que até então era para se divertir, podia ser como uma luta, podia machucar, podia usar para se defender. A partir do momento que houve a grande fuga e a formação dos quilombos, houve também a transformação ou a incorporação da capoeira como uma luta, uma maneira de defesa que os escravos possuíam. Então, os quilombos vão gerar
essa transformação ou essa adaptação da capoeira, que era lúdica, para algo que é de defesa bélica. Eles, no início, faziam essas rodas ou esses movimentos ou essas aglomerações em campos abertos, por isso que chama capoeira, que é aquela terrazinha da grama rala, ou capoeirão, que é aquele espaço também aberto, que não tem árvore, é uma grama bem rala, e aí deu-se o nome disso. Isso é uma das interpretações, não é a única, existem outras, mas é a que eu acho que tem mais a ver com a criação do nome. E até chegar nos dias atuais que a gente consegue ver a capoeira como nós vemos hoje. A capoeira que nós temos hoje, ela está dividida em dois tipos, né? A partir da década de 30 no Brasil, depois do final da escravidão brasileira, a escravidão terminou em 1888. Depois do final da escravidão brasileira, muitos escravos foram postos para fora das fazendas e jogados no meio da rua. Eles não tinham formação, não tinham educação, não tinham trabalho, não tinham emprego, então vivia mendigando no meio da rua. Muitos deles ganhavam a vida fazendo apresentação de capoeira no meio da rua. E aí ganhavam um prato de comida, ganhavam coisa para comer. Ou então servia de guarda-costa de alguém, servia para brigar, para lutar. Então a capoeira foi se transformando num tipo de atividade muito relacionada com a defesa, com a luta, com a briga, com algo bélico, com algo danoso. E também relacionado com os aspectos culturais dessa ancestralidade negra que veio com os escravos. Nessa formação aparece a capoeira estilo Angola, que ela basicamente vai introduzir os elementos musicais, que até então era só bater palma, não tinha acompanhamento de equipamento musical, né, de instrumento musical, e as vestes brancas como sendo algo relacionado ao sagrado, a uma religiosidade, a uma questão religiosa e respeitosa. Esse estilo Angola é o estilo que a gente mais vê hoje em dia, mas tem outro também. Seria esse aqui, o estilo Angola, todo mundo de branco, em círculo, no meio da rua, em algum espaço público, que é acompanhado dos instrumentos. Existe o estilo regional, que isso aqui já é a evolução da capoeira. Esse estilo foi criado por esse mestre Bimba, e ele vai agregar elementos do jiu-jitsu e elementos do karatê, e ele vai inovar na formação da capoeira, possibilitando movimentos mais rápidos e, principalmente, criando um método de ensino, a metodologia pedagógica, um jeito pedagogicamente correto de ensinar os golpes da capoeira. Então, esse estilo regional é algo mais novo que foi criado para suprir a necessidade de como ensinar capoeira, que seria mais esse aqui. A obrigatoriedade do branco não é respeitada, esse estilo é desenvolvido dentro de academias ou de locais fechados. Os atletas ou os jogadores jogam de tênis ou de chinelo, vai depender do interesse de cada um. Você está vendo que está todo mundo de tênis. Enquanto que no estilo Angola isso não é permitido. A roupa que eles usam não é obrigatoriamente o branco, então é algo mais moderno do ponto de vista da capoeira. Por isso que existem algumas separações. No estilo regional, quem criou foi o mestre Bimba. Os movimentos são rápidos e atualizados, e eles se assemelham ou têm alguma influência de artes marciais, principalmente o jiu-jitsu e o karatê. A condição de esporte é mais próxima da capoeira, tanto é que existe campeonato de capoeira nesse estilo regional, onde eles têm que cumprir uma série de elementos na hora do jogo, a gente chama jogo de capoeira, e esses elementos vão valendo ponto, que tem um grupo de pessoas que está observando, de mestres de capoeira observando, e no final, quem fizer mais pontos é considerado campeão. Então, tem um campeonato. Então, esse estilo está mais direcionado para o esporte. E ele é desenvolvido em academias em locais fechados.
Como eu disse, é algo um pouco diferente da Angola, esse aqui é mais moderno para acompanhar a evolução da capoeira. No estilo Angola é mais antigo e ele foi desenvolvido pelo mestre Pastinha, é um dos expoentes desse estilo. Ele é baseado em movimentos lentos, mais antigo, porque vem das origens mesmo da capoeira. Preserva as tradições originais da capoeira, tanto é da utilização do branco, de jogar de pé descalço, de não se preocupar com ganhar ou perder, e sim somente jogar. E o principal deles é desenvolvido em espaço público, em rua, praça, praia, qualquer lugar público ele é desenvolvido. Por isso que é comum, às vezes, aqui não, no Piauí, a gente não vê isso, mas em Salvador é muito comum você ver praça, você ver roda de capoeira em qualquer lugar. Aqui também tem, né? Pelo menos em Teresina a gente ainda percebe isso. Não sei na cidade que vocês moram. Os instrumentos musicais da capoeira, eles tanto acompanharam o estilo regional como o estilo Angola. Porém, no estilo regional, as músicas são mais aceleradas, elas recebem uma outra ritmação. No estilo Angola, as músicas são mais lentas, elas têm outra batida do ritmo. Nos instrumentos, o mais comum e o mais importante é o birimbau. Então, birimbau, quando você ouve birimbau, você sempre associa a capoeira. Então, o birimbau nada mais é do que uma estrutura de madeira, que ele chama de verga, um pedaço de arame qualquer rígido, uma cabaça amarrada à madeira, um cachiche, que é uma cestinha cheia de semente que faz uma zoada, a baqueta e o dobrão, que pode ser até uma moeda, é um pedaço de ferro que ele vai dando a nota aqui na arame do birimbau. E a cabaça, obviamente, que é para dar a acústica da batida do birimbau. Esse é o instrumento mais característico da capoeira. Junto com o atabaque, que é um tambor recoberto de couro, feito de madeira oca, e esse atabaque, como ocorre nos cultos afro-brasileiros, na Umbanda, no Candomblé, o atabaque faz parte da cultura deles e é extremamente importante. É quase como se fosse uma pessoa dentro do ambiente. Por isso ele é respeitado. Não é todo mundo que pode tocar no atabaque. Tem a pessoa responsável por bater no atabaque e isso é bastante difundido. Mas ainda tem, dentro dos instrumentos utilizados na capoeira, o agogô, que às vezes você observa, o pandeiro, que é para dar um ritmo mais acelerado, e o reco-reco, que pode ser esse de ferro, mas também pode ser o reco-reco de madeira, que é mais antigo e mais tradicional. Dentro das rodas de capoeira, que a gente diz, vamos jogar na roda, sempre é essa organização, é geralmente um círculo de 2,50 m a 2 metros. Vai depender também da área que você tem para jogar, mas a organização sempre é em forma de roda, onde vai ter o grupo de músicos, as pessoas que vão tocar os instrumentos, e os jogadores vão estar sentados ao redor da roda. Toda vez que for ter um jogo, um jogador e o outro jogador vão ter que pedir benção para quem está tocando o instrumento. Isso faz parte da tradição. E aí eles começam o jogo deles de acordo com o ritmo que está sendo batido aqui. Pode ser um ritmo lento, também pode ser um ritmo mais acelerado, que é o que eles chamam de São Bento Pequeno e São Bento Grande, que são ritmos mais acelerados e ritmo mais lento. Depende da batida e do tempo também que está acontecendo na roda. Na capoeira existem alguns elementos ou alguns movimentos que são básicos, como a ginga. Sem ginga não tem capoeira. A ginga nada mais é do que você alternar o pé esquerda e direita, e você vai alternando esse pé, alternando a mão também. Sempre a mão que vai à frente do rosto é a contrária do pé. Então, se o pé direito está na frente, a mão que vai para frente do rosto é a mão esquerda. Se o pé direito está atrás, quem vai para frente do rosto é a mão esquerda. Essa ginga, ou essa mudança de base, né, de direita e esquerda para trás, é a base do movimento da capoeira, que seria isso daqui, ó. Pé contrário,
pé da frente é o esquerdo, a mão direita protege o rosto. Pé da frente é o esquerdo, a mão direita protege o rosto. Então, sempre obedece essa sequência. Tem o AU. O AU é uma brincadeira que a gente sempre fez quando era criança, que é a estrelinha, né? Só que na capoeira o AU é bem mais elementar, né? Ele é bem mais bonito de ser feito, porque a pessoa vai fazer o movimento olhando para o adversário. A cocorinha, que é a mesma coisa de acocorar, abaixar, flexionar a base do joelho o máximo possível. Do mesmo jeito da ginga, obedecendo a sequência. Perna que está à frente tem que manter o braço contrário, protegendo o rosto. E aí ele vai fazendo esse movimento na hora do jogo. Geralmente esse movimento é para você esquivar de algum golpe do seu adversário, ou para fazer uma manha mesmo na hora do jogo. Os chutes e saltos são inúmeros dentro da capoeira. E aí tem a bênção, que é quando você eleva a perna com a planta do pé virado no peito do adversário. A ponteira é quando você chuta com a ponta do pé no rosto do adversário. Isso aqui vocês lembram do nocaute do Anderson Silva, eu acho, do MMA. Ele nocauteou um cara uma vez, acho que foi o Vitor Belfort, com um chute bem no queixo de uma ponteira. A chapa, que é quando você chuta com a parte de cima do pé. Tem a armada, que é quando eu giro e elevo a perna por trás. Eu dou um giro no meu eixo e a perna vai elevada. Meia-lua é a mesma coisa, só que em vez de eu girar, eu faço pela frente mesmo. A queixada é quando eu levanto as mãos e elevo as mãos em direção ao rosto da pessoa, girando com o pé também. Então, vai girar os pés e as mãos. E as esquivas, como eu disse, junto da cocoradinha, eu posso esquivar baixando de frente, de lado, ou esquivar quase na linha do chão. Então, isso fazem parte do grupo de saltos e chutes que a gente tem na capoeira. Os chutes são os mais diversos possíveis. Vai depender da sua forma física, obviamente. Tudo isso tem que ter uma certa malícia para fazer, né? Uma malícia que só a capoeira vai permitir e o treino, obviamente. Obrigado e até a próxima aula sobre luta.